Vamos relaxando, nos conectando com a aula, com os nossos amigos espirituais que já se encontram junto com a gente para esse momento de estudo, de entendimento de quem somos e para onde queremos ir, pedindo que os mentores da casa possam nos intuir, possam fortalecer a nossa intuição, possam fortalecer os nossos guias e mentores, e que possamos todos entender cada vez mais que o único caminho é o caminho do bem, é o caminho do entendimento, é o caminho que sempre nos leva ao amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, então, pessoal, nós vamos dar agora sequência à nossa leitura e o estudo do Paulo Estevam, já na segunda parte, no capítulo 9, O Prisioneiro do Cristo. Até essa fase aí, então, o Paulo ele ficou preso 2 anos lá em Cesareia, né? Ele já viu até o quanto que ele se submeteu, né, às atrocidades, à tortura, às perseguições, né, do Sinédrio, dos judeus que, em nome de Deus, propiciaram a ele uma perseguição implacável, né? E o mundo espiritual, o mundo elevado, o mundo da luz, tinha um direcionamento para ele que, através dos canais intuitivos, né, que ele recebeu pelo próprio Estevão e Abigail, de que ele iria conseguir chegar até Roma. Então, o que ocorreu? Ele poderia ter sido já assassinado nesse caminho até Jerusalém, que ele se reaproximou do próprio Tiago, foi muito importante para ele aquela sublimação, o gesto do perdão. Aliás, toda essa obra é um grande aprendizado para todos nós, do ponto de vista do estudo, da reflexão, para a gente sempre trazer para o nosso dia a dia e ver o que essa mensagem nos traz e nos leva a esse grande despertar de consciência, né? Porque espiritualmente nós só crescemos quando nós passamos a ter a capacidade de fazer a reflexão no campo moral. Enquanto que o espírito é muito primitivo, ele se submete a dores físicas e ele, muitas vezes, o problema mais é material, do dia a dia, da sua manutenção como encarnação, né? Se alimenta, né? Sente frio, ele tem a necessidade de procriação e assim por diante. Agora, quando a gente passa a ter uma sublimação, ou seja, um campo já psíquico de elevação espiritual, nós damos muita importância ao aspecto moral, né? O que nos pesa na consciência, o que nos leva a uma reflexão do que a gente erra e o ponto que a gente tem que trabalhar esse erro para se modificar. Aí está o crescimento espiritual. É isso que faz com que nós tenhamos que hoje agradecer, porque a gente está passando um período espiritual da nossa vida, de cada um de nós, de muita reflexão. A gente está se preparando muito melhor para um desencarne, como nós não nos preparamos aos séculos anteriores, que nós dormimos muito. Nós estivemos muito nesse vai e vem da encarnação, sem perceber o que é mundo espiritual e o que é, fundamentalmente, esse crescimento espiritual, que é o grande aprendizado dessa obra que nos reflete o que aconteceu com Paulo. Claro que não da sublimação como foi com ele, mas ele passa a ser ali, apesar de todas as adversidades, das dores físicas, moralmente ele vai se expandindo. E a gente vai ver agora nesse trecho, da abertura aí do capítulo 9, que ele vai seguir. Ele conseguiu, na virtude por ser um cidadão romano, ele nasceu em Tarso, os pais dele tinham a cidadania romana e, naquela época, se transferia aos filhos. Então, ele, com a cidadania romana, ele teve o direito de ser julgado de um processo absurdo que ele sofreu, de ser julgado lá diante de César, em Roma. Então, ele consegue, né, durante todo esse processo aí,
vencer essa diversidade do Sinédrio, que tentou, por todas as formas, levar ele à habitação pública, como aconteceu com o Estevão, ou até a crucificação, que queriam fazer com ele em Jerusalém, não conseguiram. E ele segue, então, nessa embarcação, nesse navio, né, lotado de prisioneiros e que tinham mantimentos agrícolas, trigo e assim por diante, e houve problema com a embarcação, e ele recebeu intuitivamente também, num determinado momento, o aviso de que teria muitos problemas com essa viagem pela adversidade do próprio mar, né, que estava lá revolto durante algumas semanas e alguns dias, e que o comandante até não aceitou, e ele, na realidade, até sendo ajudado pelo próprio Júlio, que é um centurião que estava dentro desse navio, e ele recebe alguns privilégios, mas pela elevação espiritual dele e da pregação que ele faz desse próprio navio. E a gente vai ver, então, essa história aí agora, ela vai evoluindo, e o mais importante para cada um de nós é assim ver que a sublimação do espírito, ele passa diante da adversidade, ele vive para a vida eterna. É Cristo que vive nele, né? Então, são as coisas que cada um de nós deve pensar muito diante das dificuldades, o quanto que a gente encontra de respostas do próprio universo quando a gente encontra significado para a nossa vida. Cada um de nós recebe muita força quando percebe que a vida é eterna, que nós somos uma eternidade, uma centelha divina, uma luz que caminha por um processo longínquo, é verdade, mas que ele se transforma espiritualmente compartilhando do pensamento puro, que é o pensamento divino. Eu acho Francisco, que Oi? Eu queria só pegar um gancho bem nisso que tu estava conversando, que eu ia fazer um comentário agora, né? Como o Paulo de Tarso, ele conseguiu fazer o caminho inverso do que todos nós, 99,9%, 99,99%, a gente faz o caminho inverso. E o Paulo de Tarso, ele fez o seguinte, ele fez em 30 e poucos anos, ele fez o que se demora 1000 anos, quase 2000 anos, né? Ele teve uma percepção que ele tinha que trabalhar por Cristo, usar toda a energia dele, toda a disciplina, tudo aquilo que a gente já sabe, para se livrar dessa prisão aqui, né? Dessa coisa mais densa. Isso. Então, o que ele fez? Ele achou oportunidade até o dia dele desencarnar, né? E ele usou cada minuto, cada segundo, ao contrário de nós, né? Nós, mortais, nós trabalhamos, estudamos, constituímos família, mas a gente tenta um grande período da vida, a gente perde muito tempo borboleteando aqui e ali, em discussões estéreis e coisas que não trazem um crescimento espiritual, ou trazem muito pouco, né? E o nosso entendimento, por isso que a gente demora, tu acabou de comentar, né? Lá na frente, daqui a muitos anos, mas na realidade a jornada ela não é muito longa, né? A gente transforma essa jornada longa, né? A gente não tem condições, muitas vezes, de entender, né? O Paulo conseguiu, durante a encarnação, ter esse despertar, que muitos espíritos, aí tu disseste que a grande maioria, né, nós, quando nos damos conta, nos damos no plano espiritual já. E aí é que está, quando a gente, lá no plano espiritual, lá nesse mundo, eu vou encarar tudo como dimensão, né? A dimensão espiritual, onde a gente for acolhido, e lá a gente se der conta dos erros cometidos no campo moral, nós vamos procurar reparar. Ou seja, a gente vai passar pelo processo do céu e inferno lá, de se arrepender, e durante o arrependimento nós trabalhamos o arrependimento, a expiação, né? Vamos expungindo, trabalhando aquela dor do erro cometido. E aí o que alivia é a reparação, reparar o erro cometido. E a reparação sublima o espírito em vários pontos. A gente tem vários erros cometidos e vai se sublimando quando tem a possibilidade de reparação. Chega no plano espiritual, como é que a gente vai reparar como um todo, né? O somatório dos nossos erros e que soma a nova reencarnação? Quando a gente tem o propósito de planejar a nova reencarnação, que é uma minoria dos espíritos que tem essa
essa virtude, porque não adianta, isso é um despertar de consciência. Procura, numa encarnação só, querer fazer o máximo. E aí é que os amigos espirituais vão dizer, não, teu fardo não pode... A tua capacidade de suportar determinadas situações, ela tem um limite. E é isso que o Paulo fez numa encarnação. Ele procurou ao máximo, nesses anos, até chegar ao momento que ele vai sucumbir lá em Roma, diante de Nero, e ele procurou fazer o máximo. E aí não podemos tirar também outros fatores dessa jornada dele aí, né? A figura do Lucas e do Timóteo. E nós vamos ver mais adiante aí que ele teve as cartas que ele já estava mandando, onde ele ia chegando, as cartas já tinham sido multiplicadas e os ensinamentos das cartas de Paulo, as famosas cartas que a gente já até estudou em outro capítulo aí, as cartas que eram a grande mensagem divina que se propagava e que chegaram até Roma antes de ele ir a Roma. Né? E em alguns lugarejos que depois ele vai passando, ele toma o conhecimento de que as próprias cartas dele tinham sido multiplicadas. E ele depois em Roma, na companhia do Lucas, que era um espírito, né, um intelecto mais elevado, o Lucas, que era o nosso Bezerra de Menezes, né? O Timóteo também com ele, recebiam as informações dele e multiplicaram. Surgiu aí o Evangelho de Lucas, né, que toda a gente estuda no Evangelho de Lucas, é exatamente o aprendizado da convivência dele com o Paulo e com a companhia da Maria de Nazaré em Éfeso, que ele esteve um bom tempo com ela lá, fazendo entrevistas com ela em nome do Paulo, que não pôde ficar muito tempo com ela. Lembro que a gente até já viu isso aí também. E o Timóteo, que era um jovem, tinha muita afinidade com o Paulo, e ele manteve, durante a prisão do Paulo, mais 2 anos lá em Roma, ele manteve a comunicação com as igrejas próximas a Roma, mandando as cartas e levando da prisão mais ensinamentos. E aí surgem as cartas famosas, 2 cartas de Paulo, Timóteo 1 e Timóteo 2, né, que são uma das cartas do Paulo. Mas vamos tentar, então, fazer uma leitura até... Ô, Francisco, só deixa eu só um minutinho, não vou... Dá para fazer um paralelo com o Emmanuel, né? Jesus Sim. deu uma oportunidade do Emmanuel, quando era Públio Lentus, de tentar evoluir numa jornada muito mais curta, né? Demorou quase 2.000 anos aí, não sei quanto, entendeu? 1.500 anos. E o Paulo conseguiu, aceitou essa proposta de uma vez e tentou diminuir esse tempo aí, né? Isso. E qual foi o grande problema que enfrentou o Emmanuel? O orgulho. E sempre a gente fala que as 2 chagas do espírito, o orgulho e o egoísmo. E o orgulho do Emmanuel em aceitar naquele momento aquela sua transformação, apesar de ele ter visto a filha dele se curar, e ele ter compartilhado e passou por todo aquele problema da Lívia, que sucumbiu na arena romana lá, que foi exterminada por leões, e o Paulo não, ele encontrou no caminho de Damasco, ali, claro, que foi uma coisa mais ostensiva e mais direta, ele ali, até então, ele era o agente que trabalhava para as trevas. As trevas contavam muito com o Paulo, ele foi programado para fazer tudo até então. E diz o Chico Xavier que o Paulo veio das trevas para a luz. Tá? Foi uma derrota das trevas durante a encarnação. Ele foi programado para servir as trevas. A gente às vezes achava até em outras oportunidades, que sabe o mundo da luz já contava. Claro que a luz já sabe o que vai acontecer mais adiante. Agora, as trevas contavam muito com a inteligência e conhecimento do Saulo até então, para combater o advento do Evangelho de Jesus. E o Emmanuel, naquela época, né, claro que ele estava também submetido a todo esse regramento, mas havia também um espírito de luz ao lado dele, que era a própria esposa dele, a Lívia, né? Mas também teve uma trajetória também muito sublime, né? A gente vai ver as encarnações, depois ele como escravo Nestório, 5 anos depois, e muitas outras encarnações, que até tem várias obras dele mesmo relatando. É isso, então, vamos lá, Flávia? Vamos lá, então, pessoal. A página 308 do nosso arquivo PDF, capítulo 9, segunda parte do livro Paulo Estevão. O prisioneiro do Cristo. O navio de Adramítio da Mísia, em que viajavam o apóstolo e os companheiros, no dia imediato tocou em Sidon, repetindo-se as cenas comovedoras da véspera. Júlio permitiu que o ex-rabino fosse ter com os amigos na praia,
verificando-se as despedidas entre exortações de esperanças e muitas lágrimas. Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas. Sua palavra vibrante conquistara as atenções gerais. Falava de Jesus, não como de uma personalidade inatingível, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Todos desejavam ouvir-lhe os conceitos relativamente ao Evangelho quanto à sua projeção no futuro dos povos. A embarcação frequentemente deixava divisar paisagens gratíssimas ao olhar do apóstolo. Depois de costear a Fenícia, surgiram os contornos da ilha de Chipre, de cariciosas recordações. Nas proximidades de Panfilia, exultou de íntima alegria pelo dever cumprido. E assim chegou ao porto de Mira, na Lícia. Foi aí que Júlio resolveu tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina, que se dirigia para a Itália. Desse modo, a viagem continuou, mas com perspectivas desfavoráveis. O navio... Ih, pessoal, deu tilt aqui no meu computador, aqui, só um pouquinho. Peraí. Foi. Tá, mas estou aqui com... O navio levava excesso de carga. Além de grande quantidade de trigo, tinha a bordo 276 pessoas. Aproximava-se o período difícil para os trabalhos de navegação. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou virando o celular aqui, porque deu um tilt aqui no computador. Tá bom, foi. Deixa eu ver onde é que a gente foi. Desse modo, a viagem continuou, mas com perspectivas desfavoráveis. O navio levava excesso de carga. Além de grande quantidade de trigo, tinha a bordo 276 pessoas. Aproximava-se o período difícil para os trabalhos de navegação. Os ventos sopravam de rijo, contrariando a rota. Depois de longos dias, ainda vogavam na região do Caldo. Vencendo dificuldades extremas, conseguiram tocar em alguns pontos de Creta. Observando os obstáculos da jornada e obedecendo à própria intuição, o apóstolo, confiado na amizade de Júlio, chamou em particular e sugeriu o inverneio em Caloi-Limenes. O chefe da corte tomou o alvitre em consideração e apresentou-o ao comandante e ao piloto, os quais o houveram por descabível. Que significa isso, centurião? Perguntou o capitão enfático, com um sorriso largo e irônico. Dar crédito a esses prisioneiros? Pois estou a ver que se trata de um plano de fuga maquinado com sutileza e prudência. Mas seja como for, o alvitre é inaceitável, não só pela confiança que devemos ter em nossos recursos profissionais, como porque precisamos atingir o porto de Fênix para o repouso necessário. O centurião desculpou-se como pôde, retirando-se um tanto vexado. Desejaria protestar, esclarecendo que Paulo de Tarso não era um simples réu comum, que não falava por si só, mas também por Lucas, que igualmente fora marítimo dos mais competentes. Não lhe convia, porém, comprometer sua brilhante situação militar e política em antagonismo com as autoridades provincianas. Era melhor não insistir, sob pena de ser mal compreendido pelos homens de sua classe. Procurou o apóstolo e fê-lo sabedor da resposta. Paulo, longe de magoar-se, murmurou calmamente. Não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. A viagem continuou entre receios e esperanças. O próprio centurião estava agora convencido da inoportunidade da arribada em Caloi-Limenes, porque nos 2 dias que se seguiram ao conselho do apóstolo, as condições atmosféricas melhoraram bastante. Logo, porém, que se fizeram ao mar alto rumo a Fênix,
Um furacão imprevisto caiu de súbito. De nada valeram providências improvisadas. A embarcação não podia enfrentar a tempestade e forçoso foi deixá-la à mercê do vento impetuoso que a arrebatou para muito longe, envolta em denso nevoeiro. Começaram então padecimentos angustiosos para aquelas criaturas insuladas no abismo revolto das ondas encapeladas. A tormenta parecia eternizar-se. Havia quase 2 semanas que o vento rugia incessante, destruidor. Todo o carregamento de trigo foi alijado, tudo que representava excesso de peso sem utilidade imediata foi tragado pelo monstro insaciável e rugidor. A figura de Paulo foi encarada com veneração. A tripulação do navio não podia esquecer o seu alvitre. O piloto e o comandante estavam confundidos, e o prisioneiro tornara-se alvo de respeito e consideração unânimes. O centurião, principalmente, permanecia constantemente junto dele, crente de que o ex-rabino dispunha de poderes sobrenaturais e salvadores. O abatimento moral e o enjoo espalharam o desânimo e o terror. O apóstolo generoso, no entanto, acudia a todos, um por um, obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente. De quando a quando, soltava o verbo eloquente, com a devida permissão de Júlio, falava aos companheiros da hora amarga, procurando identificar as questões espirituais com o espetáculo convulsivo da natureza. Irmãos, dizia em voz alta para a assembleia estranha que o ouvia transida de angústia. Eu creio que tocaremos breve a terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais olvidar a lição terrível desta hora. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se a um instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores. Buscamos mar alto de própria conta. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz, mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador. E nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos o rumo iniludível. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcança-nos um tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos neste arcabouço de madeiras frágeis, flutuante no abismo, tomados de singular enjoo que nos provoca náuseas extremas. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. A assembleia amedrontada ouvia-lhe os conceitos, empolgada de inominável pavor, observando que todos se abraçavam, confraternizando-se na angústia comum, continuava. Contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas de Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças. Embora diferentes uns dos outros, perante Deus a dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim, de salvação
e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem tal como acontece aqui, agora, nas vastidões marinhas. Alguns optavam despeito, ouvindo a palavra apostolar, mas a grande maioria cercava-se reconhecendo-lhe a inspiração superior, desejosa de o confundir-se à sombra de sua virtude heróica. Decorridos 14 dias de cerração e tormenta, o barco alexandrino atingiu a ilha de Malta. Enorme, geral alegria, mas o comandante, ao ver afastado o perigo e sentindo-se humilhado com a atitude do apóstolo durante a viagem, sugeriu a 2 soldados o assassínio dos prisioneiros de Cesareia antes que pudessem evadir-se. Os prepostos do centurião assumiram a paternidade desse alvitre, mas Júlio se opôs terminantemente, deixando perceber a transformação espiritual que o felicitava agora, à luz do Evangelho Redentor. Os presos que sabiam nadar atiraram-se à água corajosamente. Os demais agarravam-se aos botes improvisados, buscando a praia. Os naturais da ilha, bem como os poucos romanos que lá residiam, a serviço da administração, acolheram os náufragos com simpatia. Mas, por numerosos, não havia acomodação para todos. Frio intenso enregelava os mais resistentes. Paulo, todavia, dando mostras do seu valor e da experiência no afrontar intempéries, tratou de dar o exemplo aos mais abatidos para que se fizesse fogo sem demora. Grandes fogueiras foram acesas rapidamente para o aquecimento dos desabrigados. Mas quando o apóstolo atirava um feixe de ramos secos à labareda crepitante, uma víbora cravou-lhe na mão os dentes venenosos. O ex-rabino susteve-a no ar, com gesto sereno, até que ela caísse nas chamas com estupefação geral. Lucas e Timóteo aproximaram-se aflitos. O chefe da corte e alguns amigos estavam desolados. É que os naturais da ilha, observando o fato, davam alarme asseverando que o réptil era dos mais venenosos da região e que as vítimas não sobreviviam mais que horas. Os indígenas, impressionados, afastavam-se discretamente. Outros, assustadiços, afirmavam: este homem deve ser um grande criminoso, pois, salvando-se das ondas bravias, veio encontrar aqui o castigo dos deuses. Não eram poucos os que aguardavam a morte do apóstolo, contando os minutos. Paulo, no entanto, aquecendo-se como lhe era possível, observava a expressão fisionômica de cada um e orava com fervor. Diante do prognóstico dos nativos da ilha, Timóteo aproximou-se mais intimamente e buscou cientificá-lo do que diziam a seu respeito. O ex-rabino sorriu e murmurou: não te impressiones. As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio, e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um deus. Com efeito, quando viram que ele não acusara nem mesmo a mais leve impressão de dor, os indígenas passaram a observá-lo como entidade sobrenatural. Já que se mantivera indene ao veneno da víbora, não poderia ser um homem comum, antes algum enviado do Olimpo, a que todos deveriam obedecer. A esse tempo, o mais alto funcionário de Malta, Públio Apiano, chegara ao local e ordenava as primeiras providências para socorrer os náufragos, sendo eles conduzidos a vastos galpões desabitados, próximo de sua residência, lá recebendo caldos quentes, remédio e roupas. O preposto imperial reservou os melhores cômodos da própria moradia para o comandante do navio e o centurião Júlio, atento ao prestígio dos respectivos cargos,
até que pudesse obter novas acomodações na ilha. O chefe da corte, no entanto, sentindo-se agora extremamente ligado ao apóstolo dos gentios, solicitou ao generoso funcionário romano acolhesse o ex-rabino com a deferência que fazia jus, ao mesmo tempo que elogiava suas virtudes heróicas. Ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e ouvindo os fatos maravilhosos que lhe atribuíam no capítulo das curas, lembrou comovidamente ao centurião: ainda bem, lembrança preciosa a vossa, mesmo porque tenho aqui meu pai enfermo e desejaria experimentar as virtudes desse santo varão do povo de Israel. Convidado por Júlio, Paulo aqueceu desassombrado e assim compareceu em casa de Públio. Levado à presença do ancião enfermo, impôs-lhe as mãos calosas e enrugadas em prece comovedora e ardente. O velhinho que ardia e se consumia em febre letal experimentou imediato alívio e rendeu graças aos deuses de sua crença. Tomado de surpresa, Públio Aplano viu-o levantar-se procurando a destra do benfeitor para um ósculo santo. O ex-rabino, no entanto, valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre pregando as verdades eternas e esclarecendo que todos os bens provinham do seu coração misericordioso e justo, e não de criaturas pobres e frágeis quanto ele. O preposto do império quis conhecer o evangelho imediatamente. Arrancando das dobras da túnica em frangalhos os pergaminhos da Boa Nova, o único patrimônio que lhe ficara nas mãos depois da tempestade, Paulo de Tarso passou a exibir os pensamentos e ensinos de Jesus, quase com orgulho. Públio ordenou que o documento fosse copiado e prometeu interessar-se pela situação do apóstolo, utilizando suas relações em Roma a fim de lhe conseguir a liberdade. A notícia do feito espalhou-se em poucas horas. Não se falava de outra coisa senão do homem providencial que os deuses haviam mandado à ilha para que os doentes fossem curados e o povo recebesse novas revelações. Com a complacência de Júlio, o ex-rabino e os companheiros obtiveram um velho salão do administrador, onde os serviços evangélicos funcionaram regularmente durante os meses de inverno rigoroso. Multidões de enfermos foram curadas. Velhos, misérrimos, na claridade dos tesouros do Cristo, alcançaram novas esperanças. Quando voltou à época da navegação, Paulo já havia criado em toda a ilha uma vasta família cristã cheia de paz e nobres realizações para o futuro. Atento aos imperativos da sua comissão, Júlio resolveu partir com os prisioneiros no navio Castor e Pólux, que ali invernara e se destinava à Itália. No dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir o interesse afetuoso dos novos amigos do Evangelho, recebendo, sensibilizado, manifestações de fraternal carinho. A bandeira augusta do Cristo também ali ficara desfraldada para sempre. O navio demandou a costa italiana debaixo de ventos favoráveis. Chegados a Siracusa, na Sicília, amparado pelo generoso centurião, agora devotado amigo, Paulo de Tarso aproveitou os 3 dias de permanência na cidade em pregações do reino de Deus, atraindo numerosas criaturas ao Evangelho. Em seguida, a embarcação penetrou o estreito, tocou em Régio, aproando daí a Pousulis, Puteoli, não longe de Vesúvio. Antes do desembarque, o centurião aproximou-se do apóstolo respeitosamente e falou: Meu amigo, até agora estiveste sob o amparo de minha amizade pessoal, direta. Daqui por diante, porém, temos de viajar sob os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole, e há que considerar vossa condição de prisioneiro. Notando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade e respeito, Paulo exclamou: Ora esta, Júlio,
não te incomodes. Sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução de teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa. O chefe da corte tinha os olhos molhados, mas retirando as algemas da pequena bolsa, acentuou: disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Só um pouquinho, Flavinha. Tá. Eu cliquei numa coisa errada. Qual a página que tu tá? Eu deixei todo mundo... Deixa eu ver aqui, que agora eu vou ter que voltar um pouquinho. 312. Eu cliquei 312. no do ladinho. Espera aí, deixa eu botar todo mundo no 312. Tá bem na metade da página. Tá. Paulo estendeu a mão extremamente comovido, permanecendo ligado ao centurião, sob o olhar carinhoso dos 3 companheiros. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas ficassem em sua companhia numa pensão modesta. Em face da humildade do apóstolo e de seus colaboradores, o chefe da corte parecia mais generoso e fraternal. Desejoso de agradar ao velho discípulo de Jesus, mandou-se indicar imediatamente se em Pousolis havia cristãos, e, em caso afirmativo, que fossem à sua presença para conhecerem os trabalhadores da semeadura santa. O soldado incumbido da missão, daí a poucas horas, trazia consigo um generoso velhinho de nome Cesto Flacos, cuja fisionomia transbordava mais viva alegria. Logo à entrada, aproximou-se do velho apóstolo e osculou-lhe as mãos, regou-as de lágrimas em transportes de espontâneo carinho. Estabeleceu-se imediatamente consoladora palestra de que Paulo de Tarso participava comovido. Flacos informou que a cidade tinha muito a sua igreja, que o evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos, que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da Epístola aos Romanos, guardada pelos confrades de Pousolis com especial carinho. Paulo tudo ouvia gratamente impressionado, parecendo-lhe que chegava a um mundo novo. Júlio, por sua vez, não cabia em si de contente, e dando largas ao seu entusiasmo natural, Cesto Flacos expediu recados aos companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem enchia-se de caras novas. Eram padeiros, negociantes e artífices que vinham ansiosos apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto, beijar-lhe as mãos. Paulo e companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite, e cientes de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do Evangelho, em Pousolis, rogaram a Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles, ao menos por 7 dias, ao que o chefe da corte atendeu de bom grado. A comunidade viveu horas de júbilo imenso. Cesto Flacos e os companheiros expediram 2 emissários a Roma, para que os amigos da cidade imperial tivessem conhecimento da vinda do apóstolo dos gentios. E cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de limitada aventura. Decorrida a semana de trabalhos frutuosos, felizes, o centurião fez ver a necessidade de partir. A distância a vencer excedia de 200 quilômetros, com 7 dias de marcha consecutiva e fatigante. O pequeno grupo partiu acompanhado de mais de 50 cristãos de Pousolis, que seguiram o ex-rabino até Fórum de Ápio, em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Nessa localidade, distante de Roma, 40 e poucas milhas,
aguardava o apóstolo dos gentios a primeira representação dos discípulos do evangelho na cidade imperial. Eram anciães comovidos, cercados por alguns companheiros generosos, que por pouco carregavam o ex-rabino nos braços. Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que lhe ia na alma. Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio. De Fórum de Ápio, a caravana demandou o sítio denominado As Três Tavernas, acrescida agora do grande veículo que levava os anciães romanos e sempre rodeada de cavaleiros fortes e bem dispostos. Flávia, bom para aí. Vamos. Bom, a gente percebendo todo esse texto aí, e aí tem a famosa frase do Paulo: não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim. A gente vê assim toda essa trajetória dele e não tem como a gente não compreender essa famosa frase quando ele diz assim: eu já não tenho mais a minha vida, eu já não sou mais o que sou, eu sou Cristo inteiramente em espírito e corpo, né? E aí ele na própria carta dele, que ele dá para Timóteo, mandando para as igrejas remanescentes em todos os lugares que ele passou, que ele criou a própria igreja, e a gente vai vendo assim, em cada dificuldade que ele teve, era uma oportunidade de fazer uma pregação. Ele conseguia pregar até com o enjoo do próprio problema do navio, que estava com o mar revolto e tudo, as pessoas enjoando, as pessoas com medo de morrer, e ele consegue fazer essa pregação. Ele consegue ser até picado por uma cobra, e o próprio veneno da própria cobra é inoculado com a fé dele que ele tem, e perante aqueles que estavam assistindo, olha a incredulidade deles, de achar: olha, esse homem deve dever muito por estar sofrendo tanto. Veja só. E aí, ao mesmo tempo, ele diz: olha, o mesmo povo que está hoje me desacreditando é o mesmo que vai venerar mais ou menos no minuto seguinte, chamando até de Deus. E a gente traz essa história para Jesus, né? Que Jesus que pregou, que curou, que realizou, entre aspas, muitos milagres, e quando chegou na hora derradeira, foi trocado por um Barrabás, por um ladrão. O mesmo povo que estava clamando por Jesus é o mesmo que o condenou. E aí o Paulo consegue fazer até esse paralelo assim, a esse mesmo povo incrédulo que acha que o que eu estou passando é porque eu não presto, porque eu sou um trevoso, porque eu isso, por aquele, é o mesmo que depois vai chamar de um Deus. Esse é o Deus do Olimpo, né? Esse homem é fora do comum e assim por diante. Claro que se a gente não vai fazer essa reflexão de ver assim a magnitude de um espírito, que o espírito, nós todos somos eternos, nós temos uma longa trajetória. E essa história dizia assim: a nossa trajetória, quando nós temos, ela pode se desvirtuar, nós podemos ter uma degradação moral, uma degradação na nossa trajetória, mas nós corrigimos facilmente exatamente pelo nosso histórico espiritual. A gente vai pegar assim, olha os espíritos luminares que a gente conhece na história, vai pegar lá os filósofos do passado, Sócrates, Platão. Por exemplo, Sócrates, que era o filósofo que teve o seu discípulo Platão, e nós sabemos que foi Platão. Platão foi o Chico Xavier, foi o Kardec, foi o Francisco de Assis, foi o João Evangelista, foi Kardec lá o Druida. E ele era o discípulo do Sócrates. E olha o Sócrates, entre outras reencarnações que ele teve, ele foi a reencarnação do Pestalozzi, que foi o professor do Leon Hipólito de Rivaio, que foi o Kardec. Quem foi o principal professor do Kardec foi o Pestalozzi. E o Pestalozzi era a reencarnação do Sócrates. Veja só que coisa interessante. O mestre e o discípulo. O mestre e o discípulo. Quem foi o Pestalozzi? O fundador da educação moderna, né? Dos colégios modernos, pós-medieval, quer dizer, pós a sombra da Inquisição, foi o Pestalozzi que, em Paris, fundou os colégios modernos, né? Da forma de fazer o aluno pensar, de fazer as comparações, fazer o despertar da consciência, não com a imposição do próprio conhecimento. E a escola de Pestalozzi, famosa, e que foi seguida depois pelos ensinamentos do Kardec. Veja só essa coisa de trajetória espiritual, como a gente pega
1000 anos e parece ser muito, pega 2.000 anos, 2.500 anos e vai ver a trajetória espiritual. Lógico, aí vai dizer assim, então, esse espírito é um espírito de escola, foi um espírito já de capelino que veio até nós para trazer o... Mas serve de referência para todos nós. Se a nossa referência espiritual é Jesus, nós temos que nos espelhar em Jesus e trazer para as nossas dificuldades do dia a dia o que Jesus faria no nosso lugar. E aí nos dá força isso. E nos dá mais ainda ferramentas para encarar essa adversidade do dia a dia, que é uma encarnaçãozinha nossa. O que é uma encarnação perto dessa trajetória toda que eu peguei agora de 2.500 anos num espírito como Platão? Aí vai ter assim um comparativo nosso, nós estávamos dormindo. Nós estamos agora simplesmente saindo num processo sonambúlico profundo de perceber algumas coisas. E a gente vai chegar inexoravelmente, chegamos todos os dias, quando nós dormimos, nós temos contato com a espiritualidade e vamos chegar pelo processo do desencarne. E nós temos que ter o compromisso de não chegar lá do outro lado e ficar dormindo todo o tempo. Que possamos dormir alguns dias para se restabelecer, para despertar numa área de recuperação, mas de perceber que o plano espiritual ele segue um curso. E esse curso nós temos que ter objetivamente, saber o que vai acontecer. Nós vamos despertar em algum local mais organizado ou menos organizado que esse, mas é uma cópia quase que igual, substituindo por quem? Por espíritos que nós conhecemos desta encarnação aqui e que lá do outro lado nos vai dar a impressão de que nós vamos despertar como se estivéssemos despertando de um sonho em que a realidade daqui encarnada passa a ser um esquecimento, e lá é uma vida real. Por quê? Porque durante todos os dias de noite nós temos contato com o plano espiritual, nós não nos lembramos, mas nós estamos em contato com aqueles que já partiram daqui desse lado, que já partiram das nossas convivências sociais e que têm uma proximidade muito grande física, esse, entre aspas, físico, essa dimensão terra, ela tem cópia do outro lado. E não é adverso, nós não vamos durante a noite para a China, para a Rússia, para a Europa. Nós vamos para uma cidade muito próxima à nossa. É um duplo do outro lado, mais ou menos organizado. E é isso que a gente tem que ter bem presente para aproveitar melhor essa oportunidade. Não porque a gente vai se sublimar espiritualmente, mas para compreender, para não perder muito tempo da não compreensão do plano espiritual. E lá no plano espiritual, o que vai ocorrer conosco? Ou nós vamos nos inserir nesse plano espiritual, ou nós vamos renascer lá. E também ocorre isso. O espírito do outro lado pode ser absorvido da forma que ele é, e ele vai ser absorvido por um ambiente, se for mais organizado, mais avançado. Lá nós vamos nos curar das nossas doenças do corpo físico, chamado perispírito, corpo espiritual, e vamos seguir uma trajetória. Mas lá também nós vamos envelhecer. Lá nós vamos morrer um dia. E a morte lá do outro lado, o que faz com o perispírito, corpo espiritual, corpo físico lá do outro lado? Vai ser enterrado, vai ser incinerado. Claro que na modernidade, muitas das localidades espirituais, não vou chamar de cidade espiritual, de localidades espirituais, a cremação já é uma realidade muito mais do que aqui para nós. Ainda nem todos gostam da cremação, mas o corpo ele tem que seguir no destino, e ele também renasce. E lá no plano espiritual, nós podemos ter um relacionamento com uma outra pessoa e procriarmos lá do plano espiritual de outras dimensões que vão renascer ali. E aí renascem espíritos ali. Aí é esse processo, que ele é um pouco, conforme for o local, ele é mais rápido. Uma gestação leva de 5, 6 meses. A criança, do outro lado, quando nasce pelo parto normal, muitas vezes até a tecnologia que eles têm em algumas situações lá é mais avançada do que a nossa. Muitas doenças, do outro lado, já encontraram a cura, mas muitas ainda não. Os espíritos dizem que ainda há espíritos lá que convalescem de determinadas doenças que vêm a sucumbir, porque nesses planos intermediários da nossa dimensão terra, são muitas as moradas, são muitas as moradas do Pai, da casa do Pai.
Então, a gente tem que perceber isso como realidade e não achar que mundo espiritual é de fantasminhas. Mundo espiritual não se toca. Mundo espiritual, o espírito chega lá do outro lado, tem sede, tem fome, ele cresce o cabelo, ele vai ter que cortar o cabelo, ele vai ter que trocar a roupa, ele vai ter que sentir psiquicamente que ele está inserido numa realidade, num mundo real. O mundo universal é o mundo real. Nós não podemos achar assim que nós e eles, porque quem está lá no plano espiritual, nem sempre, a maioria do plano espiritual, em primeiro lugar, não é cristão, não segue Cristo, muito menos é espírita. A maioria dos espíritos que circundam a nossa dimensão terra são muçulmanos. E os muçulmanos, eles têm, na sua grande maioria, seguidores de Maomé, do Alcorão e assim por diante, e uma outra parte se dizem seguidores de Jesus, se dizem seguidores de Cristo. E as suas diferentes ramificações, as igrejas mais ortodoxas, a Igreja Católica, os evangélicos, e assim sucessivamente. Aí vai perguntar para cada um. Tu é cristão? Acredita em Jesus? Acredito. Mas faz alguma coisa baseada em Jesus? Grande parte, não. Na mesma coisa, da minoria, é espírita porque eu acredito na reencarnação, mas a grande maioria dos espíritos não acredita na reencarnação, por causa de uma questão cultural, que são impingidos, são doutrinados a não acreditar, porque não é para pensar nessas coisas. Por quê? Até muitas vezes é uma questão cultural nossa. Como a gente não discute religião, né? Muitas vezes nós estamos nossos familiares, amigos, a gente vai falar essa questão de reencarnação, começa aquelas conclusões mais absurdas possíveis, e nós nos sentimos até mal, e a gente evita essa discussão. Mas é um absurdo, hoje em dia, as pessoas não acreditarem no processo do renascer. Como é que nós não vamos acreditar no processo do renascer? Nós vamos olhar, então, para uma criança que ela nasce com determinado defeito, com determinada anomalia, com determinada doença, e ela foi escolhida por Deus para sofrer, para ter uma experiência única que seria mais sublimada sob que ponto de vista? Só a reencarnação para nos explicar o processo todo. E essas explicações o Kardec nos dá através do Pentateuco, por isso que é fundamental, é nossa obrigação, tanto intelectual como moral, de nós desenvolvermos o nosso conhecimento através desses ensinamentos que vêm do plano espiritual. É o Consolador, que está lá no Evangelho de João. É o que Jesus nos prometeu para explicar o que não era possível naquele momento. E muitas das coisas ele disse, mas não foi compreendido. Os apóstolos, os discípulos, quem gravou os evangelhos de Jesus, não tiveram capacidade intelectual para captar grande parte do que ele ensinou e do que ele disse. Isso se sabe, um dos evangelhos apócrifos, que foi do Nicodemos, o Nicodemos escreveu muitas coisas ali que não é conhecida a própria igreja, os estudiosos, poucos que sabem pelo plano espiritual, escreveu sobre o processo da ressurreição, que é a reencarnação. E nós, espíritas, aqueles que se propõem a pensar um pouquinho no evangelho de Jesus à luz da espiritualidade, muitas dessas coisas nós não acreditamos. Nós não acreditamos na reencarnação do plano espiritual, nós não acreditamos na evolução dos espíritos no chamado plano espiritual. Esses dias perguntaram para o Odilon Fernandes, lá, numa daquelas conversas que ele tem com a internet lá, e para o Inácio Ferreira, mas como é que esse processo é de morte no plano espiritual? Vocês já estão ali, o Inácio Ferreira desencarnou com 84 anos, foi em 1988. O Odilon Fernandes desencarnou em 1973. Desde então, por exemplo, os dois estão lá, um dirigindo o liceu, lá no plano espiritual, que circunda Uberaba, em Minas Gerais, e o outro, o Hospital dos Médiuns. E perguntaram para o Inácio, qual é o tempo que tu vai ficar aqui? Tu está envelhecendo? Ele disse, estou. Eu, até no primeiro momento que cheguei aqui, fui submetido aos tratamentos que são plausíveis a essa minha dimensão, a essa localidade, e ele teve o problema de efizema, porque era fumante,
se desintoxicou, se revitalizou com nutrientes lá que estão disponíveis a ele, e ele rejuvenesceu no primeiro momento. E agora já está lá desde 1988, ele disse, olha, eu imagino que posso ficar aqui no máximo 140 anos, 150 anos. Por quê? Porque o meu corpo espiritual, chamado para vocês corpo físico aí, ele também vai se degradar. As minhas células também vão se decompor e vão perder a sua vitalidade e possivelmente alguma enfermidade terei, que haverei de sucumbir aqui, ou seja, vai desencarnar lá, vai perder o corpo espiritual lá e vai renascer em outra dimensão. Pode ser na Terra, pode ser numa região circunvizinha, um pouco superior, um pouco inferior, pode ser numa missão lá inferior, e assim sucessivamente. Veja só que grande aprendizado. Quantos espíritas se dão conta dessas coisas? Pouquíssimos, porque não fazem a relação do estudo com as coisas como elas são. Nós ficamos aprisionados em alguns conhecimentos e nós repetimos isso sistematicamente a cada dia, a cada semana. Muitos espíritas vão lá para uma sessão e ficam fazendo as mesmas coisas toda semana, ouvindo as mesmas coisas, submetidos às mesmas mensagens e se cristalizam. Nada mais estão fazendo do que dormindo. Nós temos a obrigação de despertar para esse algo a mais, de pensar um pouquinho mais na espiritualidade, no universo, e termos, cada um de nós, uma perspectiva, né, do universo mais abrangente, que nós possamos, mais adiante, nos inserir mais próximos do mundo mais perfeito, mais iluminado, mais condizente à nossa vocação, que é de sermos, cada um de nós, de ser um espírito puro, luminar, e assim sucessivamente. Alguém quer dizer alguma coisa ou nós vamos já encerrar? Eu queria falar, Francisco, até bem a ver com o que tu está dizendo. Bem a ver com o que tu está dizendo, mas até eu tinha pensado mais nas situações do dia a dia, mas no fim é um trechinho ali do discurso do Paulo de Tarso na hora que deu a tempestade, que eu achei muito, muito, muito interessante, muito rica, quando ele fala assim, a ilusão parece desmentir as advertências do Salvador. E nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Achei tão interessante isso, assim, da nossa imaginação viciada. A gente fica preso àqueles padrões de pensamento e, ao mesmo tempo, se enganando, né? Mesmo ganhando todos os avisos. Eu achei muito rica essa frase, assim, aí fechou com o que tu disse, mas isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Nas coisas mais pequenas. Em todos os aspectos, até no nosso contato com o componente religioso, até com a doutrina espírita. Se a gente não parar para pensar, fica só estudando aquelas coisas, então eu vou estudar a doutrina só do Kardec, só isso, aquilo, então eu vou para o espiritualismo, então é o ritual tal que vai me dizer tal coisa e tal, que eu vou ouvir as mesmas entidades dizendo as mesmas coisas. E onde é que está o crescimento? Onde é que nós estamos dando algo a mais? Aquele de se libertar, né? De se expandir. Né? Então, tem que abrir a mente e dizer assim, ó, mas como é que se eu ficar nessa aqui, eu vou ficar toda a vida nisso aqui, nesse aprendizado, só nessa coisa, ou só lá indo para a igreja, ou aqueles que desencarnam, grande parte, aí quando perguntaram para o Odilon, tá, mas aí as pessoas do outro lado não são cristãs, não, e onde são cristãs, a grande maioria desencarna e pergunta onde é que está a igreja. E aí vai para a igreja, conversa com o padre e diz assim, não, eu não morri ainda, porque eu acredito, se eu tivesse morrido, eu estaria no céu ou no inferno. Como eu estou aqui com o padre, eu vou continuar. Aí ele começa a ter contato com os desencarnados que já se foram e ele acha que aquilo ali é o mundo real. E aqueles que ficaram aqui, ele nem se lembra mais, ou se lembra vagamente achando que sonhou com alguns que ficaram aqui, e é a mesma coisa que a gente sonha aqui com aqueles que já foram lá para o outro lado. Mas é isso, então, a gente já está... Francisco, tem mais uma perguntinha, acho que a Elaine quer perguntar. Sim, não, eu queria sugerir até um livro que eu acho que até o Chico conhece, o autor, o Mauro Cuico, acho. Ele tem um livro muito interessante chamado Como Aproveitar a Sua Encarnação, que é excelente, eu recomendo super, porque ele é bem claro, bem fácil de ler.
é exatamente essas coisas, de aproveitar as oportunidades. Tem uma história que a gente diz assim, quem é que é mais inteligente? Aquele que percebe as coisas da vida ou aquele que sabe aproveitar a oportunidade da vida? O mais inteligente é aquele que percebe as coisas da vida e aproveita a oportunidade, aproveita para crescer. Nós temos que aproveitar para crescer espiritualmente, porque o que aconteceu com Paulo quando ele se deu conta assim, a minha mesmice vai me levar à morte, a morte chamada morte, o desencarnar, a ressurreição ou não, naquela época a concepção dele. E eu sei que daqui para outra vou estar diante dos luminares, de Jesus, de espíritos superiores. Ele percebe esse valor da vida, esse valor moral, e ele passa a se entregar por inteiro. Aí, então cada um de nós tem que se entregar. Não, basta procurar ser a cada dia uma pessoa boa, procurar a compreender melhor as nossas relações, então está nessa obra, procurar entender as relações nossas chamadas kármicas, né? Ou seja, dos efeitos. O que é karma? É efeito, causa e efeito. Nós agimos, pensamos e colocamos o nosso pensamento em ação no dia a dia, e isso gera um efeito. O somatório desses efeitos negativos, ou seja, distantes da perfeição, do correto, nós somamos esses erros e nós temos que, em algum momento, reparar. Que bom que a gente repare durante a encarnação, como procurou Paulo, como muitos luminares, como muitos espíritos, como cada um de nós também repara. Cada um de nós tem um determinado coeficiente de reparação durante a nossa encarnação. Mas a gente pode dar algo a mais e fazer um pouquinho mais, olhar para trás, onde é que eu possa ter errado, onde é que eu possa me sentir psiquicamente em necessidade de reparação com erros cometidos no passado. E durante a encarnação, procurar reparar. Alivia muito o fardo para quem chega lá do outro lado, se defrontando com esse mundo mais real do que a gente imagina, né? Que é esse mundo muito igual a esse daqui, e que a gente se defronta com uma situação que não pode ficar adormecido do outro lado. Tem que despertar mais e aproveitar a oportunidade não só da encarnação, da sua estada no plano espiritual, que também é um mundo de regeneração, de reencarnação. Eu acho que é isso, então, pessoal. A gente já passou um pouquinho da hora. Só deixa eu fazer um pedido. Elaine, pedidinho para a Elaine, depois tu me manda o nome do livro, o autor. Sim, te mando, sim. E tem até em PDF, livre. Tá, é só para a gente colocar lá no grupo. No grupo, vale muito a pena. Tá, eu vou levar nosso pensamento, sempre renovando a nossa gratidão ao plano espiritual, as nossas referências espirituais, e que sempre a gente tem como referência maior sempre é Jesus, né? O Espírito, que é a nossa referência em todas as situações. Em nome dele, muitos dos nossos mentores, orientadores, a todos aqueles que nos assistem na Casa Lucas de Assis, na nossa relação familiar, nas nossas relações sociais, ao qual cada um recebe essa inspiração do alto e procura ser a cada dia uma pessoa melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Valeu, Francisco. Obrigado, um abraço. Tchau, obrigada. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Francisco. Obrigada a todos. Uma boa noite. Beijos. Até a semana que vem. Boa noite. A Mariângela está muito linda, de boquinha vermelha. Ficou muito bem. A ciganinha se encostou aqui. Faz uns 2 anos que eu não uso batom, eu nem sei mais como é que é batom. Acho que não sei mais passar. Eu só fui botar para experimentar e esqueci que eu estava. Me chamou a atenção também. Arrasou, bonita, né? Muito bonita. Então, semana que vem eu vou vir de bocão, assim, ó. Só de inveja. Obrigada. Inveja é um sentimento muito altruísta, né? Eu vou vir de inveja, de batom vermelho. Que coração lindo. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.